Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes do culto desta noite e participantes também deste culto de louvor e adoração ao Senhor. Que nós possamos nesta noite glorificar, exaltar, bendizer ao Senhor, porque Ele tem sido em nossas vidas refúgio e fortaleza. E que nesta noite nós possamos agradecê-lo, fazer uma festa a Ele de gratidão, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele é conosco, presente, está a todo momento ajudando, nos abençoando. Por isso, nesta noite, vamos adorar este Deus, vamos adorar a estrela da manhã, vamos glorificar, porque o Senhor é merecedor. E juntamente com os irmãos nesta noite, vamos estar orando com a nossa querida irmã Andréia, a líder das irmãs, em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa receber o nosso culto e a nossa adoração nesta noite como um culto racional a Ele. E que Ele possa falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Amém? Vamos lá, eu e você, vamos adorar ao Senhor, vamos festejar, vamos glorificar, em nome de Cristo Jesus, esse Senhor tão grande, tão amoroso, em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós bendizemos a Ti, nós glorificamos a Ti, nós exaltamos o Senhor nesta noite, porque o Senhor é tudo para nós, o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa água, o Senhor é o nosso revestimento, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é aquele que opera maravilhas em nós. E eu quero, Senhor, nesta noite, bendizer o Teu nome, quero Te exaltar, ó Pai, porque nós temos essa fonte nas nossas vidas, que é o Senhor. Pai, que o Senhor nesta noite venha receber nosso culto de adoração, de louvor diante da Tua presença, porque o nosso coração está grato a Ti, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque o Senhor olhou para nós com Teus olhos de misericórdia, enviaste Cristo Jesus neste mundo, para ser, Senhor, nosso representante, para ser o sacrifício vivo, para que nós pudéssemos, Senhor, hoje, através desta obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós possamos entrar no Santo dos Santos, nós podemos falar contigo, nós podemos sentir, Senhor, a Tua presença. A ira, Senhor, que estava sobre nós não existe mais. Hoje existe a paz, hoje existe perdão dos nossos pecados, ó Pai. Hoje existe o Espírito Santo que habita em nós, que é o ser do Senhor, que é o penhor da nossa salvação. E eu quero Te glorificar, ó Pai, por isso, glorificar pela Tua palavra, glorificar, Senhor amado, pelo caminho novo que o Senhor, ó Pai amado, está fazendo com que nós pudéssemos andar. Deus, pelo Espírito Santo que nos revela, Senhor, a cada dia o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas. E, ó Pai, muito obrigado por o Senhor ser, ó Pai, o Todo-Poderoso. Muito obrigado porque tudo está no Teu controle. Por mais que nós muitas vezes não entendemos o que está se passando, o porquê está se passando, tudo está no Teu controle. O Senhor, na hora certa, no momento certo, há de nos revelar aquilo que o Senhor está fazendo. Quantas vezes o Senhor está no silêncio e nós queremos que o Senhor fala, mas o Senhor, ó Pai, está trabalhando no silêncio, porque Tu és o Deus que trabalha a todo momento. E até no turno da noite da nossa vida o Senhor trabalha. E o Senhor traz, Senhor, bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Por isso, Senhor, este culto é de gratidão, das curas que o Senhor, Pai, nos deu, da graça, da misericórdia. Pai, muito obrigado por o Senhor nos constituir família. Obrigado porque nós não somos pessoas sem donos, nós temos o dono, e o Senhor é o dono das nossas vidas.
Obrigada, Pai, pelo pão de cada dia, pelo calçado, pela vestimenta, pela água que bebemos. Muitas vezes a gente não agradece por isso, mas isso faz parte das bênçãos do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E nesta noite eu quero glorificar e bendizer o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor, ó Deus, faz nas nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro a Ti, Senhor, e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Neste momento, então, nós vamos continuar esse culto de louvor e de adoração com uma palavra inicial feita com o nosso presbítero Paulo, e que você fica ligadinho aí, no nome precioso de Cristo Jesus, porque Deus, Ele tem grandes coisas para falar conosco nesta noite. Amém? Vamos ouvir a palavra inicial e logo em seguida a nossa irmã Andréia vai estar com a oportunidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dê glória aí, dê aleluia. Que o nome do Senhor nesta noite seja exaltado. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Engrandecido seja Deus. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Mais um domingo, dia do Senhor, onde nós podemos nos reunir virtualmente. Verdade. Para adorarmos a Deus juntos, glorificarmos a Deus juntos, recebermos Aleluia. a porção da sua palavra e com certeza recebermos das mãos de Deus aquilo que nossa vida, nossa alma, nosso ser precisa. E para começar, eu gostaria de meditar com os irmãos bem rapidinho uma passagem de 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15, para darmos início nessa noite, aquilo que Deus falará muito conosco, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15, certa vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com seus homens para defender-se deles. A luta foi tão intensa que Davi começou a perder as forças por estar muito cansado. E Isbi-Benoni, descendente de Rafa, um gigante que usava um novo tipo de armadura e lutava com uma lança de bronze cuja ponta pesava 3,6 kg, tinha a intenção de matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio em seu auxílio e matou o gigante filisteu. Por isso os soldados de Davi disseram: o Senhor não mais sairá conosco para lutar. Não queremos pôr em risco a vida do rei. Não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Mais tarde, houve novamente guerra com os filisteus em Gobe. Nessa ocasião, Becai ou Uzatita matou Saf, um descendente de Rafa. Em outra ocasião, no mesmo lugar, Elanã, filho de Jaeré, Orangim, matou outro gigante, que era irmão de Golias, o Gate. E o gigante trazia na sua mão uma lança que tinha um cabo como eixo de tecelão. Em outra batalha, quando os filisteus e Israel estavam guerreando em Gate, havia um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. E este era descendente de Rafa. Ele desafiou os homens de Israel. Então Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou esse gigante. Esses 4 gigantes descendentes de Rafa foram mortos por Davi e seus soldados em Gate. Muito bom. Conhecemos Davi como aquele que venceu o gigante Golias. Ele que derrotou por meio da sua perninha na Aleluia. pisou todo o Glória a Deus. E o rei Saul. Mas agora, nós vemos 4 gigantes que Davi não conseguiu vencer. Nós vemos 4 gigantes e um deles, o primeiro, já de cara, quase toma a vida de Davi por assalto. Se não fosse o seu companheiro de batalha estar com ele e o defender, ele provavelmente teria sido morto, porque ele havia esgotado as suas forças. Ele estava já no limite, já tinha superado o limite das suas forças. Muito bem. E ainda estamos em guerra assim como Davi estava. Sim. Percebe que existem gigantes que Deus
nos selecionou para nós vencermos, para a glória e o louvor do seu nome. Aleluia. Mas existem gigantes que podem chegar à nossa vida. E esses gigantes nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Verdade. Existem gigantes que nós vamos precisar de ajuda para vencer. Verdade. E é esse o sentido deste texto. Davi enfrentou Golias e o venceu, mas houve gigantes que ele não conseguiu vencer sozinho. Meu querido, minha querida que me ouve agora, que está nos acompanhando nesta live, talvez existam situações na sua vida em que você já tem lutado há um bom tempo, já está exausto e não consegue vencer. Saiba que não é porque você não é servo ou servo de Deus. Não é porque você não tem um Deus forte e tremendo disposto a te ajudar. Mas é porque esse gigante não é para você vencer. É por isso que o Senhor nos colocou em igreja. É por isso que o Senhor nos colocou em um povo. É porque existem situações onde Ele escolheu que a pessoa ao nosso lado, aquela pessoa que vive conosco em comunhão, é ela que vai vencer. Aleluia, por glória nós. a Deus. Não é porque nós sejamos fracos ou porque nós sejamos um tipo de crente que é incapaz de vencer todas as batalhas. Não. É porque Deus escolheu esses gigantes para mostrar que Ele é na nossa vida, na vida das pessoas que estão conosco. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos colocou num exército, num conjunto chamado igreja. E assim como no exército ou em qualquer equipe, mesmo equipe de astronautas que estão explorando o espaço, uma coisa muito importante entre eles é o sentimento de confiança daquele que está ao lado. É verdade. Numa guerra, eu preciso confiar no soldado que luta comigo, porque haverá provavelmente um momento onde eu posso estar ali numa situação maior do que eu, maior do que minhas forças, e é aquele que está ao meu lado que vai me ajudar a vencer. Verdade. Talvez lá, para considerar o longínquo, haverá uma situação onde eu estarei desacordado ou terei, de repente, sofrido uma emergência qualquer e que eu não vou conseguir saná-la. Então haverá alguém ao meu lado, um companheiro de equipe, que me ajudará a vencer, a romper aquela situação. Também em nossa vida haverá situações que serão maiores do que nossas forças de propósito. E não adianta a gente orar pedindo a Deus que nos tire daquela situação. Porque a resposta poderá ser aquela como dada o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. É Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Deus enviará um amigo, um irmão, alguém selecionado a dedo para trazer para nós a solução para aquilo que nós estávamos já perdidos há muito tempo. E de repente essa pessoa com uma simples palavra, uma ação qualquer, ela define da nossa vida, salvando, nos libertando como servo instrumento de Deus. Aleluia. Então, aceite o nome de Jesus. Somos limitados, somos humanos. Verdade. E é por isso que Deus nos colocou lá. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos juntos. Mesmo que não estejamos fisicamente próximos, ainda assim, nosso coração, que é pleno do Espírito Santo, ele nos coloca em comunhão. Né? Via satélite, à distância, mas ainda assim, espiritualmente, num único lugar, que é a presença de Deus. Vamos adorá-lo e vamos vencer as batalhas. Em nome de Jesus. A glória de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Realmente nós vivemos unidos um com os outros. Nós precisamos um dos outros. Por isso que nós somos corpo bem ajustados no Senhor. Um tem salmos, outro tem cântico, outro tem uma palavra de sabedoria. É assim que Deus trabalha com seu povo. Unidade. Aleluia. Que a nossa fé, esperança e unidade possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Vamos louvar ao Senhor com o hino 84. Aleluia, da harpa cristã. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Grandioso é o Senhor. Glória a Deus.
grandioso é o Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Grande Deus, aleluia. Tenha fé, oh glória. O mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Eli a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Oh, glória a Deus, aleluia! Firmado no Senhor, que é a nossa rocha eternal. Assim nós não cairemos. Se porventura, diz a palavra de Deus, se cairmos, não ficaremos lá prostrados, caídos, derrotados. Porque o nosso Deus é conosco. E Ele diz, aonde nós estivermos, Ele também está. Então, não temamos a nada. Vamos prosseguir, vamos caminhar e vamos buscar de Deus os dons celestiais, aquilo que o Senhor tem para nós, porque vem dEle e por Ele. Então, vamos caminhar firme aí em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. Vamos orar pela família nesse momento, com os nossos irmãos, o Hélito e a irmã Tatiane, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Para a glória de Deus. Oh, aleluia! A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Ai, graças a Deus, tudo bem. Então, fazer uma oração pela família nesse momento especial.
Nós estamos aqui em família, viemos passar um domingo abençoado com a nossa família. Glória eu creio que o Senhor, Ele tem falado conosco e tem nos instruído a estar mais junto da nossa família. Tem nos ensinado a cada dia, né? A buscar o perdão, a buscar a reconciliação. Então, que nessa noite não seja diferente, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Podemos? Amém, querida. Amém. Deus e Pai, estamos aqui, ó Pai, através da oração de Deus amado. Que o Senhor possa, ó Pai, estar aqui, ó Pai, conosco, Pai, nessa casa aqui, ó Pai, neste momento, meu Deus amado. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, nos agradecer, Pai, através do meu Deus amado, aleluia, ó Pai. Deixa, ó Pai, cada lar, ó Pai, dentro de cada, ó Pai, Pai de família, meu Deus amado, cada homem, Pai, cada varão, meu Deus amado, aleluia, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, nos instruir, ó Pai, na tua palavra, meu Deus amado, que o Senhor possa, Pai, nos agradecer, Pai, cada vez, Deus amado, aleluia, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, nos visitar, ó Pai, nos abençoar, ó Pai, cada vez, meu Deus amado, aleluia, ó Pai, nós possamos, ó Pai, ser, ó Pai, homens, ó Pai, ser, ó Pai, varões, ó Pai, Deus amado, aleluia, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor, aleluia. Sim, meu Deus, e nesse momento, meu Pai, eu nos coloco diante da Tua presença, apresentando, Senhor, as mães, Senhor amado, desta casa, da Pentecostal da Bíblia, e cada uma daquelas que está nos assistindo, Senhor, meu Deus. Pai querido, vai entrando, Pai amado, vai ajudando, Senhor, esta mulher a ser mulher virtuosa, a ser mulher, Senhor, de coração aberto, Pai amado, para fazer, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Nesse momento, Senhor, eu apresento cada laço familiar, ó Pai amado, Deus, aquele que está, ó Pai querido, precisando, Senhor, liberar o perdão, aquele que precisa, Senhor, se achegar, ó Pai amado, à sua parentela, Aleluia. que nessa hora, Senhor, haja perdão no nosso meio, o Senhor vai quebrando corrente, cadeia, perdão em nosso, que quebra, Senhor, e desfaz o feito pelo vai queimar o inimigo, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que todo o mal, Senhor, lançado contra a nossa família, contra a nossa casa, Senhor, contra a nossa parentela, caia agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu peço cura, Senhor, meu Deus, saída, Pai, de Jesus, querido, de causa, meu Pai, que se Senhor, descansar, Senhora, contra enfermo, né, vai limpando, Senhor, meu Deus, a cada quadro, Senhor amado, porque nós sabemos que Tu és o Deus da última palavra, meu Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, aonde foi dito, Pai, que não tem mais solução, vai jeito, Senhor, vai entrando com a Tua providência, mostra que o Senhor é Deus, ó Pai amado, e que nós, Senhor, meu Deus, precisamos nos render aos Teus pés, acreditando, Senhor, no Teu milagre, acreditando, Senhor, nas Tuas promessas. Aleluia. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, eu oro por paz, reconciliar com seus filhos, que precisam, Senhor, meu Deus, descer na casa do oleiro, que precisam aprender, Senhor, meu Deus, a pedir perdão, Senhor, a não olhar, ó Pai amado, e dizer eu sou superior, porque eu sou o Pai, ou porque eu sou melhor. Não, meu Deus, mas que venham ensinar os seus filhos através do perdão, Senhor, da misericórdia, que vem de Ti, Senhor, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos instrua, Senhor, também como filhos, ó Pai, a ser sábios, meu Deus, a ter, Senhor, meu Deus, amada empatia, a olhar para nossos pais, Senhor, com amor, a olhar, Senhor, com fidelidade, Senhor, meu Deus, que possamos olhar pelo sacrifício que nossos pais um dia fizeram, que nessa hora, nossos corações, venha nos mostrar, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez na cruz, porque todos nós, Senhor, merecemos, Senhor, revirmos perdão, mas o Senhor foi naquela cruz um dia para nos mostrar, Senhor, que se podemos merecer necessário, o Senhor, venhamos perdoar 70 vezes 7. Senhor amado, não tem um preço maior, ó Deus, do que o Teu sangue derramado naquela cruz, que venhamos entender, Senhor, este amor, que venhamos olhar uns para os outros, Senhor, com este amor. Deus nos ensina, Pai, a ser ter, Senhor, esse amor, ó Pai, que sejamos amorosos, meu Deus, não só de boca, mas que possamos colocar os nossos joelhos no pó, Senhor, e orar pela nossa parentela, que se encontra, Senhor, muitas vezes no jugo, Pai amado, Senhor, no lixo, onde o Senhor nos tirou, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a levantar aqueles que precisam, ó Pai, ser levantados, a olhar com misericórdia e não com olhar de julgamento, Senhor, em nome de Cristo.
o discernimento, abre os olhos espirituais, Senhor, para que cada um, Senhor, possa saber o seu papel, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, eu oro a Ti, Senhor, e Te agradeço. Aleluia. Amém. Louvado seja o Teu nome, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Yes. E vamos ouvir. Assim, irmão, nós agradecemos a oportunidade. E eu já vou passar aqui a palavra para a irmã Andréia. Glória a Deus. E ela Aleluia. vai poder utilizar da oportunidade. Amém? Em nome de Louvado Jesus. seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmão. Paz, Senhor. Amém. Estava meio difícil aqui entrar, mas glória a Deus conseguimos, né? Louvar, agradecer e bendizer o nome do Senhor. Né? Eu só tenho a agradecer por essa noite, por esse dia, na verdade. Aleluia. Né? Que nós estamos aqui todos reunidos, né? Entre família. Aleluia. Deus preparou um dia maravilhoso, ensolarado, uma mesa farta, muita comunhão. Graças né? a Deus. Aleluia. Vendo, né, as promessas do Senhor, o teu amor, o teu cuidado. Então é só gratidão. Né? E é com essa gratidão que eu quero compartilhar com os irmãos, aqui em Salmos 33, onde o Salmo começa assim: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de cordas. Cantai-lhe com cântico novo, cantai-lhe bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Aleluia. Até aqui. Quantas coisas nós temos que agradecer ao Senhor, né? Porque nós estamos contemplando o teu amor, o teu cuidado dia após dia na nossa vida. Verdade. Não importa quantas guerras nós temos que guerrear, quantas batalhas nós temos que enfrentar, mas Ele está conosco em todo o tempo e é Ele que vai na frente. E nós estamos contemplando as bênçãos do Senhor, aprendendo a ser gratos nas mínimas coisas, né? O que antigamente para nós era uma coisa comum, hoje nós tenhamos os olhos agradecidos, né? No Deus que faz todas as coisas por nós. Glória a Deus, é verdade. Né? Então que não venha faltar o louvor, a gratidão, que a nossa alma venha a ser farta de todo louvor e adoração a Deus, a Cristo Jesus. Né? Que Ele possa cada vez mais nos fortalecer na presença dEle, que Ele possa cada vez mais tocar no nosso íntimo, no nosso profundo, naquilo que nós nem sabemos, aquilo que nós carregamos, que Ele possa nos revelar e nos mostrar que realmente nós temos que pegar diante a Ele, para que nós venhamos contemplar, viver uma vida mais leve, uma vida agradecida, contemplando as grandes obras que Ele tem por nós, tem feito por nós, pelos nossos lares, pela nossa família. Eu hoje, essa data para mim é muito especial, né? Porque é uma semana assim que há um ano atrás nós estávamos em preparativo do casamento da Bruna, né? E hoje foi o dia qual ela casou no cartório. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, né, de poder estar agradecendo a Deus, né, testemunhando essa bênção, né, que estamos vivenciando dia após dia, vendo que ela está cada vez mais feliz, né, que foi um casamento, está sendo um casamento abençoado por Deus. Aleluia. Né, então hoje está sendo um dia de comemoração. Glória a Deus, aleluia. Eles, comemoração por essa família que o Senhor constituiu. Amém. E comemoração por essas bênçãos que o Senhor tem feito no nosso lar. Né? E eu só tenho a agradecer. Hoje, o meu louvor e a minha gratidão é assim, imensa. Né? Porque são muitas as bênçãos, muitas as bênçãos. Estou do lado dos meus pais, está tudo muito bem, com saúde, graças a Deus. Então é um dia especial. Um dia que Deus preparou e estamos muito gratos por isso. Que os irmãos, a cada momento, louve ao Senhor, agradeça a Ele por tudo. Por momentos bons e por momentos difíceis também, porque nos momentos difíceis aprendemos e somos fortalecidos. Verdade. E aprendemos também a ser gratos, porque quando esse momento difícil ele passa, nós contemplamos com cada vez mais amor aquilo que Deus faz por nós. Verdade. Amém? Então eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor. Aleluia. Agradecer. Esta noite é de agradecimento, né? O Senhor fez tantas coisas já nas nossas vidas, né? O Senhor já nos livrou de tantas coisas.
E os momentos que o Senhor tem nos dado é de maravilha. Vamos louvar ao Senhor com a nossa querida irmã Noemi. Vamos adorar o Senhor, porque o Senhor é merecedor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias sejam dadas a Deus. Aleluia. Grande, grande, grande Deus. Salve de mãos, papai do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Vamos glória a Deus. Louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Já foi dito que nós devemos agradecer, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em João 4, 23 e 24, uma palavra muito conhecida, que diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava ali passando em Samaria, viu um poço e foi até ali. Lá tinha uma mulher, como você já conhece muito essa palavra, lá tinha uma mulher que veio a questionar o Senhor sobre isso. E ela queria saber, na verdade, quem que adora o Senhor em espírito e verdade? Nessa disputa entre os samaritanos e os judeus, quem que adora o Senhor em espírito e verdade? E o Senhor logo após ele diz assim: não, isso não é uma disputa. Isso eu quero que todos adorem a mim em espírito e verdade. Então ele quis dizer que independente de que lado você está, de que lado de tribo você está, você tem que adorá-lo em espírito e verdade. Quantas vezes você adorou ao Senhor em espírito e verdade? A adoração, o significado da palavra adoração, significa o ato de amar de modo intenso. Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Então, mas o que é adorar ao Senhor em espírito e verdade? É ter um interior em verdade. É você reconhecer que você não é nada, que se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. É você se colocar no lugar do outro. É você engrandecer ao Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus. Dar a glória somente a Ele. Isso é adorar em espírito e verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Ou seja, Ele procura você, Ele procura a mim, que se derrama na presença dEle em verdade. O que é a verdade? A palavra do Senhor é a verdade. A adoração, adoradores que adoram em espírito e em verdade, é obedecendo ao Senhor, é dando honra e glória a Ele. É você reconhecê-lo que nada é se não for o Senhor. É reconhecer que você foi feito dele. É agradecer ao Senhor pelaquilo que Ele nem te deu. Pelaquilo que Ele vai fazer por você. Não pelaquilo que você já sabe ou você já ganhou. Eu adoro o Senhor pelaquilo que eu já ganhei. Não. É adorar o Senhor pelaquilo que ainda há de vir. Quantos livramentos você teve? Quantas coisas não chegaram até a tua casa? Quantas coisas não chegaram até a tua família? É agradecer por isso. Isso é adorar ao Senhor em espírito e verdade. Então nós vamos louvar um hino muito conhecido, meu e seu, que diz: em espírito e verdade eu te adoro, Senhor. Aleluia. Que nós possamos nessa noite adorar ao Senhor, engrandecer ao nome dEle, porque Ele está procurando a mim e a você. Quantas vezes o Senhor te livrou, e como diz na palavra dEle, que nós temos que ser pessoas melhores a cada dia. Ontem eu fui uma pessoa e hoje eu tenho que melhorar aquilo que eu fui ontem. Você já agradeceu, nós que somos aqui da Pentecostal da Bíblia, já agradeceu pelo seu trabalho? Porque através do seu trabalho,
que o Senhor te deu, você pôde trazer a sua oferta, pôde trazer o seu dízimo. E hoje nós podemos ver lá na nossa igreja o nosso telhado pronto. Oh, glória, aleluia. Agradeceu ao Senhor, Senhor, obrigado, porque através de ti eu consegui trazer a minha oferta e a nossa bênção está lá. Aleluia. Hoje eu estava refletindo sobre isso, porque nós louvamos ao Senhor, porque hoje nós não precisamos orar ao Senhor, né, pela chuva, que os nossos irmãos da Pentecostal da Bíblia sabem que quando chovia dentro da igreja, e os nossos bancos agora que estão lá são estofados, são novos, e eu já agradeci ao Senhor, porque quando nós voltarmos não vamos precisar de ficar secando a igreja, é verdade, não Deus. Vamos precisar Obrigada, de sentar no molhado, né? Ou ficar direcionando os bancos e as cadeiras para poder sentar, não vamos ficar preocupados com os fios, né? E com a água que jorra de lá. Então isso é adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque através da minha vida o Senhor me abençoou e eu consegui abençoar aonde eu estou hoje, adorando ao teu nome. Então vamos louvar, adore o Senhor em espírito, em verdade. Agradeça pelo aquilo que Ele tem feito, pelo aquilo que Ele ainda há de fazer que você não sabe, pelos livramentos que Ele te deu, pelos livramentos que Ele não vai nem chegar na tua tenda, nem na tua vida, nem na vida dos seus, nem na vida dos seus antecedentes, no nome de Jesus. Então vamos adorar Ele em espírito e verdade. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é amado. Louvado seja o teu nome. Aleluias. O Santo de Israel. Aleluia. Receba a nossa adoração. Glória a nesta noite, Deus. Senhor. Aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Adore o Senhor aí na sua casa com este louvor, declarando que você vai adorar Ele em espírito e verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor,
agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Nos átrios do Senhor estaremos para adorá-lo e bendizê-lo. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Vamos fazer a parte também que já começou a ser falado das ofertas e dos dízimos. Agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e através de nós, colocando diante do Senhor para poder colocar as coisas da igreja no seu devido lugar. Vamos continuar com o nosso querido irmão Léo. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Agradecido seja Deus. Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao Senhor Deus. Aleluias. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém? Tá me ouvindo bem aí? Graças a Deus. Amém. Então tá bom. Glória a Deus. Já ouvimos bastante aí sobre agradecimentos, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por aquilo que Ele ainda irá realizar, né? Só quero deixar aqui uma palavra referente à oferta, no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20, vai falar assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Nós temos os cultos, nós falamos sobre oferta, orientamos, de acordo com a Bíblia, né? Passamos o conhecimento que nós adquirimos, passamos para a igreja. Aleluia. E quando nós estamos fazendo isso, nós aprendemos, adquirimos o conhecimento e não guardamos para nós, mas sim partilhamos, repartimos, nós estamos sendo sábios. Então, se você andar com os sábios, com certeza grandes coisas boas você vai colher. Verdade. E como assim andar com sábio? Nós estamos orientando aqui sobre a oferta. Que é sábio, que é honrar a Deus, é um ato de honrar a Deus, é um ato de prestar um culto a Deus, fazer oferta, Mas você precisa ser sábio e andar com os sábios. Anda conosco nessa caminhada aí de ser fiel nas ofertas. Você vai se surpreender. Deus tem cuidado de mim, da minha família, Deus tem cuidado de nós. Mesmo nessa, praticamente, foram 4 meses de suspensão de contrato de trabalho. Salário reduzido, mas Deus vem cuidando. Aleluia. Deus vem surpreendendo, graças a Deus não tem faltado nada, Ele vem suprindo tudo. E Deus é bom o tempo todo. Sim. E eu quero só ler mais um versículo aqui, lá em Gênesis 1, 11, 12. Mas diz assim: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus trata o dinheiro como semente. Ele falou, cuja semente conforme a sua espécie. Ou seja, se você quer estar próspero na área financeira, você tem que semear na área financeira, nas finanças. Então, aquilo que Deus colocou no teu coração, lembra que toda oferta é um culto a Deus. Nós estamos prestando um culto. Mas tem que ser com o coração aberto, com sinceridade, para que Deus venha receber essa oferta. Aleluia. Né? Então pega o teu dízimo, a tua oferta, nós vamos orar ao Senhor, e eu creio que Deus vai continuar nos abençoando, nos sustentando. Está aí o meu contato, quiser, se preferir fazer a transferência aí para minha conta, fica à vontade. Depois eu caminho para a igreja e caso precise buscar a tua oferta, contate o Wellington, contate o pastor Nilson ou algum outro membro da igreja.
presencial. Neste momento eu estou isolado, no lockdown, né? Caí no grupo dos suspeitos, mas graças a Deus estou bem. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. E vamos lá, oramos ao Senhor e a vitória é nossa. Pega a tua oferta aí, eu vou orar e eu creio na vitória da igreja. Pai querido, em nome de Jesus, entramos mais uma vez na tua presença, crendo, Pai, o Senhor é o Deus que sustenta cada um. O Senhor é o Deus que guarda cada um. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, este homem, essa criança, esse jovem que vai ofertar na tua casa, que vai ofertar no teu reino. Deus, em nome de Jesus, e como ouvimos a tua palavra, que sejamos sábios, tenhamos sabedoria, Pai, em devolver aquilo que provém de ti. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um grandemente, para a honra e louvor do teu nome. Amém. Jesus. Abençoe e eu agradeço a minha oportunidade. Vamos ouvir o louvor com a irmã Caiá. Paz do Senhor. A paz, amada. Queria, antes de louvar, deixar uma palavra que está em Mateus 14, a partir do versículo 22. É uma palavra muito conhecida, mas Deus me mostrou algo diferente nesse dia de hoje. Que diz assim, a partir do versículo 22, não, a partir do versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando o Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. E aqui o Senhor me mostra algo. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, já tinha um vento. Fala que tinha um vento que estava fugitando, as ondas estavam sobre os barcos. E ali quando Pedro fala, se és tu, me chamas para ir sobre as águas contigo, Jesus fala, venha. Pedro, quando ele desceu para andar sobre as águas, o vento não tinha cessado. Estava da mesma maneira. E Pedro andou sobre as águas do mesmo jeito que estava quando Jesus chegou. Só que ele reparou no vento. O mar não se acalmou, o mar não ficou tranquilo para Pedro andar. Pedro andou sobre as águas, mas ele andou sobre as ondas. Só que no momento que ele reparou nas ondas e no vento, ele começou a afundar. E muitas das vezes o Senhor fala assim, eu vou te chamar para viver algo novo, vai ser diante dessa dificuldade mesmo que está. Vai ser diante do vento, vai ser diante da tempestade, eu vou te chamar para viver algo novo. Aleluia. O Senhor não vai pegar e vai mudar a situação, porque Deus não acalmou o vento para Pedro descer e para Pedro andar. Nem Jesus falou para Pedro, olha Pedro, quando cessar esse vento, aí você desce, aí você anda. O Senhor falou, venha diante desse vento, venha diante dessas ondas, venha, caminha. Mas que não venhamos nos perder e afogar olhando para as coisas que já existiam no momento que você desceu. Porque aquilo, quando ele começou a reparar no vento, aquilo já estava acontecendo, desde quando ele desceu. Então, muitas das vezes nós paramos e nós caímos nas mesmas coisas. Não acontece nada de novo. Nós paramos em coisas antigas, ou em coisas que já estavam acontecendo antes da gente começar a fazer algo para o Senhor. E o Senhor está falando assim, isso aí já estava aí. Sim. Por isso que Jesus fala para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu não te guardei no meio do vento quando você começou
andar, por que eu ia te deixar afundar no meio? E o Senhor fala assim, é para no meio da dificuldade, é para você caminhar. Aleluia. Não é para esperar cessar, porque o vento só cessou quando eles entraram no barco, essa palavra. Jesus socorreu Pedro no vento, nas ondas, o vento só cessou depois. Então, muitas das vezes, nós vamos ter que fazer e viver algo novo com o Senhor no meio da dificuldade. Não é quando ficar tudo bem, vai ser no meio da dificuldade que Deus vai fazer você viver algo novo, amém? Eu vou louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Da voz que chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, meio ao mar, confia. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão Aleluia. me guiará. Se estou cercado pelo medo, Glória a Deus. tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Tu és meu. Aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. O Senhor está nos chamando para viver algo novo.
Aleluia. Vai ser no meio dessa situação que nós vamos viver algo novo. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos viver este novo do Senhor. Vamos chamar agora o pastor Nilson para estar trazendo uma palavra ao nosso coração. Fique ligadinho aí, que Deus vai fechar com chave de ouro através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Neste momento, ó Pai, eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui com o Senhor, para poder, ó Deus, fazer aquilo que o Teu Espírito Santo, ó Pai, colocou em meu coração. E neste momento eu quero Te agradecer por aquilo que o Senhor vai falar através do Teu Filho Wilson, Senhor, do pastor. Pai, fala conosco no profundo da nossa alma, cura-nos, liberta, nos dá vitória onde precisamos. E que o Senhor possa usar o Teu Filho de uma maneira graciosa nesta noite. Em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é poderoso, tem grandes coisas através desta palavra para nos ensinar. Eis-nos aqui para aprender, em nome de Jesus. Pai Senhor, amém? Irmãos e irmãs, tudo maravilha aí com vocês nesta noite. Deixa eu me ajeitar aqui, melhor enquadrar o negócio. Eu quero caminhar com você hoje sobre um texto. Minha mensagem vai ser ter um cunho, talvez para alguns aí, um tanto quanto mais didática, mas eu creio que vai edificar tremendamente sua vida. Você tem a sua Bíblia aí? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pega ela, a palavra de Deus, abre-a lá em Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas capítulo 3, verso 24. Esperar um momento aí, enquanto você está abrindo. Preparar aqui a minha aguinha para hidratar a minha garganta. Abriu aí? Eu vou ler esse texto para nós, quero iniciar lendo esse texto para nós em 4 versões diferentes, porque eu quero que você tenha um entendimento um pouco melhor. Se você tiver aí papel, uma caneta, quiser anotar, tranquilidade. Se não, depois, né, o vídeo vai ficar aí, você pode pausar ele, assistir de novo, dar uma pausada, ir lá, pegar a Bíblia. A gente vai mencionar alguns textos, algumas situações e circunstâncias, e não vai dar tempo durante este momento aqui para você confirmar, verificar, né, tudo isso. Naqueles que são da Igreja Pentecostal da Bíblia e aqueles que são e estão no grupo, eu mandei uma planta baixa lá, a planta baixa do tempo, porque é um pouco sobre essa questão que nós vamos falar hoje. Então, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, na versão revista atualizada, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Parece aí a palavra aio, é essa palavrinha que eu vou trabalhar. Na NTLH, que é na nova tradução da linguagem de hoje, aqueles que estão com ela aí, vão verificar que o mesmo versículo diz assim: a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Tomando conta de nós, aio tomando conta de nós. Na NVI, que é a nova versão internacional, aqueles que estão utilizando ela aí nessa noite, o mesmo texto vai dizer assim: a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E na NVT, que é a que eu tenho usado mais, que é a nova versão transformadora, diz em outras palavras: a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, e aí nós então fomos, né, aceitamos e entramos neste outro momento. O que Paulo está falando aí? O povo, a igreja que estava lá, as igrejas que estavam na região da Galácia, aceitaram
num primeiro momento, a pregação dele, a ministração dele, do aceitar Cristo unicamente pela fé, etc e tal, serem justificados, andar na graça, tudo bem. Só que vem um grupo após ele e esse grupo começa a dizer, olha, não é fácil assim, aceitou Jesus e pá. Não, tem que também, né, pegar a lei, tem que também fazer alguns sacrifícios, tem que cumprir algumas outras coisas, como Moisés nos orientou, a Torá nos orienta, para que chegue nesse posicionamento. E aí o povo começou, né, a balançar, eles aceitaram primeiro pela fé, depois começaram, dada essa pregação aí que eles ouviram, eles começaram então a tentar fazer as coisas. É por isso que Paulo vai dizer a eles, né, ó insensato Gálatas, vocês começaram no Espírito e agora querem terminar na carne. Quem foi que os enganou? Quem foi que os conduziu? Quem foi que os levou para essa situação aí? Ele está então fazendo esse contrapeso aí entre a lei e entre a graça. Se você, no mesmo texto, depois quiser dar uma olhada, você vai entender buscando o contexto da passagem, porque ele vai falar sobre a questão da lei e da graça, como eu te disse. Versículos 23 e 24, ele descreve como éramos, a posição que estávamos quando estávamos debaixo da lei. E 25 a 29, o que somos agora em Cristo. Então ele está fazendo esse contrapeso aí. Mas eu não quero nessa noite entrar por aí, isso só para te dar um contexto, te mostrar aonde nós estamos nessa noite, que ele está conduzindo. Mas o que eu quero nessa noite, e se eu fosse pensar num título para esta mensagem que quero trazer ao vosso coração, eu a chamaria de Viajantes do Templo. Isso mesmo. Você não entendeu errado e muito menos eu pronunciei a palavra errada, né? Eu quis dizer exatamente isso, viajantes do templo. Não é aquela história de viajantes do tempo. Não vamos entrar aqui numa cápsula do tempo e... Não, a proposta é essa, mas nós vamos viajar dentro do templo. Por isso, na verdade, não é o templo como nós enxergamos hoje. Vamos voltar lá para a ocasião em que o povo está no deserto, eles recebem ali a planta, fazem, constroem, erguem o tabernáculo. E depois Salomão vai erigir o templo e aí vem a história da onde nós estamos. Na verdade, se tivéssemos tempo para nos aprofundar aí, veríamos que alguns ainda estão lá naquele templo lá, mas isso é outra coisa, vamos caminhar. O que eu quero pensar hoje é naquela palavrinha lá, que em algumas versões a traduzem como aio, outras a traduzem como guardião e algumas coloca como tutor. É essa palavrinha que eu quero trabalhar um pouco, ficar em cima dela, e esse é o propósito dessa nossa meditação nessa noite. O tutor é aquele que ampara, protege, defende, é o guardião, como você viu aí. Na visão bíblica, era a pessoa responsável por conduzir o outro ao local de aprendizado, né? Paidagogos, no grego, que é derivado de um verbo chamado ago, guiar. É uma palavra que se deriva desse verbo ago, guiar, e aí vem então paidagogos, né? Conduzir, tutor. Era uma pessoa que nem sempre era o pedagogo como nós entendemos hoje. Nossa palavra pedagogos de hoje deriva dessa palavra aí, mas deriva-se, mas a etimologia mudou um pouco. Como eu já disse, aqueles que são aqui da igreja, já tivemos um discipulado, nós tivemos pensando um pouco, quando falamos determinadas palavras, nós precisamos entender elas. Etimologicamente, algumas palavras elas vão evoluindo e seu sentido vai sendo alterado com o tempo. Então, às vezes, nós falamos uma palavra, temos um entendimento dela, mas ela já não diz ou condiz com aquilo que é na atualidade, né? Aí, na época, até coloquei aquela situação de que muitos pregadores, eles falam, olha, onde você aí está lendo 1 Coríntios capítulo 13, que está falando sobre caridade, você entenda que amor quer dizer amor. Não, na verdade, caridade não quer dizer amor. Caridade é uma coisa, amor é outra. E o exemplo que eu gosto de colocar aqui, pinta com a cor bem forte para entender bem, é o seguinte: você que é casado, você casou com o seu esposo ou casou aí com a sua esposa por caridade ou casou por amor? Se casou por caridade, acho que é a mesma coisa, vira
tá aí do lado, né? Você tá em isolamento, com certeza tá aí junto com o seu esposo. Você vira para ela, vira para ele e fala: ó, casei com você por caridade, queridão. Né? Ó o rolo armado aí. Então você percebe, né? Que viu a cor bem forte. Não é bem dessa maneira como nós pensamos. Hoje, pedagogo entende uma pessoa formada, graduada, é alguém capacitado para ensinar. Não era na época bíblica, nem sempre era alguém tremendamente catedrático, conhecedor, graduado, assim, com condição de ensinar. Era alguém que dava os primeiros passos. Na época, a instrução começava dentro do lar, né? Nas casas mais pobres, era a função ali do pai e da mãe de guiar, né, os filhos, de começar essa instrução com os filhos, e essa instrução geralmente calcada em cima da Torá, né, dos escritos, das Sagradas Escrituras, Antigo Testamento, e a partir dali, as casas que tinham, né, as casas mais pobres, função do pai e da mãe. As casas que tinham um pouco mais de condição, eles tinham uma pessoa designada para isso, dentro da casa. Geralmente um servo, às vezes uma pessoa livre, mas que trabalhava ali, que estava ali, e vinha fazer esse início, dar esse começo de instrução. E na continuação, quando a criança chegava em um momento escolar, que equipara um pouco com o nosso hoje, que a partir ali dos 7 anos, quando entra aí na fase do ensino fundamental. Então, esse pedagogo, esse tutor, esse condutor era aquele que tomava pela mão e levava até o local onde a pessoa iria aprender, o que chamaríamos hoje de escola, mas era diferente um pouco, né? Levava aos pés daquele mestre, conduzir essa criança até o mestre que iria ensiná-la. Paulo aqui está dizendo então que a lei nos serviu como esse guardião, como esse protetor. No tempo que ainda éramos meninos, as coisas que nós temos sob a lei, Antigo Testamento, o propósito era nos conduzir para esse estado máximo que hoje nós vivemos, que é o estado de graça, que é viver debaixo da graça do Senhor, nós que já estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito de Deus era, ao criar o ser humano, ao te criar, colocar-nos num lugar aprauzível, lindo, maravilhoso, onde todas as coisas convergiam para uma única situação: o bem comum e o bem-estar dessa pessoa que é chamada coroa da criação, que é o ser humano. E não só isso, mas a partir desta criação, a partir desta instrumentalidade, a partir desta montagem aí que Deus assim o fez, né? Trouxe à existência aquilo que estava no seu coração, seu propósito, sua vontade era de estar com essa pessoa, de ensinar, de conduzir, de ser um mentor, de estar junto, de ter comunhão. É por isso que você lá no livro de Gênesis, que na viração do dia, o final do dia, lá estava o Senhor no jardim do Éden, ou paraíso, como você preferir, e ele ia lá para ter um momento de comunhão com Adão, com Eva, de conversar com eles. É por isso que o texto vai dizer: e eles, quando ouviram os passos do Senhor no jardim, na viração do dia, temeram e fugiram e se esconderam, porque eles já haviam pecado contra Deus. Esse era o propósito do Senhor. Mas o homem, o ser humano, ele optou em desviar-se, em seguir seu próprio caminho, sua própria vontade, estar longe de Deus. Deus, então, você vai ver lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que o Senhor então já providencia um meio para resgatar esse ser humano, trazê-lo de volta ao propósito inicial de Deus: viver em comunhão com a sua criação. Esse propósito, ou o meu propósito hoje, é o de mostrar para você o quanto Deus se importa contigo, o quanto você é querido para Deus. E como ele já pensava em você, pensava em mim, já pensava em nós, né? E não é um hino, não vou cantar aqui. Nesses dias de isolamento social, o que mais tem doído nas pessoas é a descoberta de falta de pessoas que lhe amem. Nesses dias de isolamento social, o que mais tem atingido as pessoas é a descoberta da falta de pessoas que lhe amam. O isolamento trouxe à tona as divergências entre os casais, as famílias, os parentes e vai por aí afora. Pessoas que aparentemente viviam bem,
mas que, obrigadas a viverem juntos, percebem que não tem mais nada em comum há muito tempo. Haja vista você acompanhar aí, não sei qual é o seu interesse, mas se você acompanha aí o noticiário do dia a dia durante esse período de quarentena, aumentou em praticamente quase 50% os divórcios, as separações, as brigas, as confusões dentro do lar, os feminicídios, que é quando o homem assassina a esposa, as confusões, os filhos que são maltratados e uma enxurrada de dissoluções. Uns dias desses eu vi uma mulher dizendo, né, ela estava dando entrada aí virtualmente no divórcio, e aí a reportagem então a inquiriu: mas vocês já vivem há tantos anos, por que agora vocês resolveram se divorciar, se separar? Ela falou: olha, na verdade nós já sabíamos de antemão há um bom tempo que nós não tínhamos mais nada em comum. Mas por uma questão de conveniência e porque nós praticamente vivemos muito pouco tempo, ele trabalha fora, eu também trabalho fora, as crianças estudam em escola particular, então como nós tínhamos apenas um espaço que nós compartilhávamos, que se chamava casa, em períodos muito curtos, dava para se ir levando ali, mantendo aquela aparência, nós íamos levando. Mas no momento em que o isolamento social, essa pandemia nos forçou a convivermos, a retornarmos, a conviver todos dentro do mesmo espaço, compartilhar um espaço único, aí não teve jeito e a coisa acabou se esgarçando e deu naquilo que a gente já sabia. Muitos não estão, na verdade, convivendo, mas sim sobrevivendo. Por uma necessidade, por um medo, né? Haja vista aí vou falar um mistério que você conhece, não estamos aqui para polemizar, mas haja vista aí uma determinada irmã que entrou aí nessa confusão danada por causa desse problema, né? Familiar, e as mídias estão aí falando a todo tempo, e o que ficou claro foi que, para manter um status quo, um status estabelecido, uma situação já estabelecida, ela não queria de maneira nenhuma se divorciar, se separar, rasgar aquele véu que estava colocado diante das outras pessoas e foi mantendo ali as aparências, mas aquilo chegou num momento em que não dava mais para aguentar, então foi tentando dar um jeito aí e deu no que deu, e o marido foi para debaixo de 7 palmos de terra. Essa situação vem trazendo essa dificuldade. É por isso que hoje eu quero te mostrar um pouco rapidamente, o tempo é bem escasso desse meio e o assunto é muito vasto e muito profundo, mas eu quero dar uma panorâmica para você para mostrar como que lá atrás, quando Deus descobre, no momento seguinte em que o Senhor vem e aquele casal confessa que havia pecado contra ele, feito o que ele disse que não era para fazer, e assim entrou a dissensão, porque no momento que entra o pecado, eu não sei se você observou, mas lá no Éden havia uma comunhão maravilhosa, era uma comunhão. Primeiro, Adão vivia em comunhão consigo mesmo, se sentia bem, convivia bem consigo mesmo. Havia uma comunhão do ser humano para com o outro. Adão convivia bem com a sua esposa Eva, então havia comunhão de um para com o outro. Havia comunhão dos dois para com Deus, viviam uma comunhão maravilhosa. Havia comunhão deles para com a natureza, viviam em harmonia. Lembre-se que os animais estavam ali e não tinha essa coisa de predador e presa, de caçador e caça. Era aquela comunhão, harmonia criada por Deus, um lugar aplausível. Até o trabalho, que você reclama um monte, não dá para entender. Eu começo a falar, lembro as coisas, e aí o tempo vai indo, mas eu não consigo entender. Primeiro, o cristão abençoado fala assim: dá para orar para Deus abençoar e abrir uma porta de trabalho? E aí oramos, Deus abre uma porta de trabalho, depois ele começa a murmurar que o trabalho é cansativo, que o trabalho é chato, que ele ganha pouco, que aquela porta é terrível. Esse é o ser humano, essa é a ambiguidade do ser humano. Mas viviam nessa comunhão, e quando o pecado entrou, ele criou uma desarmonia, quebrou tudo. A natureza é essa coisa terrível em que o homem virou um predador terrível, em que estraga, detona o próprio ambiente onde ele vive. Ele não consegue viver em paz consigo mesmo, ele não tem equilíbrio interno, ele não consegue viver consigo, ele tem dificuldade em viver com ele mesmo, ele não consegue viver com o outro.
né? O irmão Paulo falou sobre essa questão, estamos longe, mas vivemos aí em comunhão, nosso coração está junto, nosso espírito, porque temos a mesma ideologia, a mesma fé, é a convergência que Cristo faz, e ele vindo evangelizou a paz, trouxe essa harmonia. Mas desde essa criação, duas coisas ficam bem claras para nós que estavam no coração de Deus, ele deixa bem claro para nós. A primeira coisa é assim, é que Deus não se adequa, não gosta, não é coisa de Deus solidão. Solidão não é coisa de Deus, crente. Ele olha, por isso que eu disse, você talvez vai ter que depois rever esse vídeo, pausar, para poder, que hoje disse que seria algo didático. Ele olha e vê que tudo quanto ele havia criado era maravilhoso, era ótimo, era bom, tremendo, mas aí ele dá um olhar, e na troca de olhar entre Deus e Adão, Deus capta uma coisa. Ele começa a observar que Adão está dando nome a todos os animais, e aí poderíamos falar sobre a questão de, olha, a enormidade, a grandeza, a abrangência que o cérebro humano que Deus deu antes do pecado, que toldou, tampou, como era maravilhoso. Mas tudo bem, então vamos é outra coisa, vamos largar para lá para mim não perder muito tempo. E ele percebe que Adão nota uma coisa na criação de Deus. Cada criatura que vem e ele dá o nome, ele percebe um detalhe. Para cada um deles Deus criou pares. Existe um macho e existe uma fêmea. Mas aí Adão começa a observar que ele é um ser único. Não tem ninguém igual a ele. E aí Deus, nessa observação disso que Deus percebe na vida do ser humano, ali do homem especificamente, o Senhor Deus diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Então, solidão não é coisa de Deus. Primeira coisa que se nota aí. A segunda coisa é que há um desejo de Deus de estar junto comigo, estar junto com você, estar junto com a criação, como eu mencionei lá, o texto de Gênesis capítulo 3, 8 e 9 diz assim para nós, só o 8 já vai ficar mais fácil. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Então, propósito, vontade, desejo do coração de Deus era estar ali em comunhão, estar junto. Aliás, existem alguns que dizem que no estudo da trindade ou da triunidade, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é um Deus que zela tanto, gosta tanto de viver em comunhão, de estar junto ali, que ele tem a sua própria comunidade. Aleluia. Ele tem sua comunidade pessoal. Pai, Filho e Espírito Santo. E os três vivem nessa comunhão maravilhosa. Mas esse assunto pode destrinchar também em outra hora. Não é o nosso caso aqui. Com isso em mente, eu quero chamar a sua atenção para uma disciplina dentro do estudo da teologia. E essa disciplina se chama tipologia. Tipologia. Essa disciplina, para você entender, é como uma luneta ou uma lupa que, quando utilizada, traz para mais perto pela ação do aumento e assim propicia que vejamos coisas que já estavam lá, mas nossos olhos não conseguiam enxergar, né? A luneta é aquela que se usa normalmente para contemplar estrela, por aí afora, então as pessoas utilizam. E tanto ela como a lupa, trouxe a lupa porque a lupa é de conhecimento da grande maioria, né, sabe o que significa. E para que você usa a lupa? Você usa a lupa para conseguir enxergar aquilo que, presta atenção nesse negrito, você usa a lupa para enxergar aquilo que já estava ali, mas os teus olhos não estão conseguindo alcançar. A lupa vai aumentar a realidade do que já está lá para você consiga realmente ver. Essa disciplina tipologia, ela tem essa característica. A característica é de mostrar no Antigo Testamento, lembre-se, palavra de Deus. A palavra de Deus é formada pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Isto é a Bíblia. Por isso que eu não aceito essa história de que não, o Antigo Testamento, não sei o que, larga para lá. Não. O Antigo Testamento é o aio, foi o tutor que Deus usou para nos conduzir, apontando
para o Cristo que havia de vir. Atitude, decisão que ele já toma quando ele olha e vê o ser humano, o casal que ele criou, sendo expulso da sua presença, morrendo espiritualmente, porque a morte espiritual é separação de Deus, e eles são expulsos daquele lugar que Deus preparou com tanto carinho para ele. E aí quero abrir um parênteses, presta atenção. Às vezes Deus prepara as coisas com tanto carinho, com tanto amor, com tanto jeito, e entrega na tua mão, e você mesmo pega e joga fora, e depois você vai reclamar de Deus. Né? Os que são pais entendem isso, os que são mães, os pais, mães, entendem o que eu estou querendo dizer. Talvez você que seja filho, às vezes não consiga entender. Eu quero contar um pecado aqui de casa. Outro dia, Noemi e Patrícia foram no supermercado, né? Falou, pai, a gente vai ali no supermercado comprar uns negócios, depois a gente te liga, aí o Uber Nilson vai lá buscar a gente, tá bom? Legal, joinha, dei meu like, curti essa fala, vamos embora. E aí me ligaram, fui lá buscá-los. O que me chamou a atenção é que quando eu encostando, que vem empurrando o carrinho, eu já peguei uma fala entre as duas, e a Noemi falou, agora eu dou valor, meu pai. Senti na pele o quanto custa esse carrinho. Sair com esse carrinho aqui do supermercado. Jesus. Algumas coisas nós aprendemos nessa maneira, quando nós estamos exercitando. Então os filhos, os pais entendem que tudo quanto eles fazem, que às vezes não é o melhor que na visão do filho, não é o melhor que ele queria, não é o que ele desejava, mas aquilo que os pais estão entregando foi feito com maior amor, com maior carinho, com a maior boa vontade, com desejo no coração de que aquele filho, aquela pessoa receba e se alegre por ter aquilo lá. Desse jeito faz, guardar as devidas proporções, mas é isso que Deus faz conosco, e muitas vezes ele entrega, a gente joga fora. Foi o que esse casal fez, mas o que Deus fez, falou, peraí, não vou deixar isso desse jeito. Eles vão caminhar, não vão conseguir voltar. Quando chegar lá na frente, vão entender que saíram do lugar de onde não deveriam ter saído, mas não vão conseguir voltar. Vou dar um jeito nessa situação. Preparou o Senhor Jesus, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E do ventre da mulher virá aquele que vai pisar a cabeça de Satanás. Esse que interveio, entrou no meio, atravessou e levou embora os meus filhos. A tipologia, ela vai fazer com que nós tenhamos essa visão. Cristo está durante todo o Antigo Testamento. A Bíblia só fala de Jesus. É que você, às vezes, e eu também, não conseguimos enxergá-lo, mas ele está lá. E quando usamos essa disciplina tipologia, é como que se pegássemos uma lupa e usássemos ela para ampliar a nossa visão. E aí, agora... Rapaz, estou vendo, estava aí. E eu quero passear. Por isso, talvez se dessemos um tema, seria viajantes do templo ou do tabernáculo, né? Porque esta é a proposta, a gente passear um pouquinho e enxergar Jesus. Vou mostrar a pessoa do Senhor Jesus. Como eu disse, Deus tinha esse propósito de não só termos companhia com Ele, mas viver conosco. O pecado atrasou esse objetivo, mas não mudou o plano de Deus. O Antigo Testamento todo mostra Deus nos lembrando do seu plano. Só que nossos olhos muitas vezes não conseguem enxergar essa realidade. Nessa noite, quero trazer então um pouco disso para a nossa meditação e edificação. Então, bora lá? Vamos viajar, passear pelo templo do Senhor. Assim que Deus retira, né, irmãos, o povo do Egito e o leva para o Sinai, tem aquela caminhada, atravessa ali o Mar Vermelho, e lá no Sinai, nesse local é recebida então as orientações para a construção de um local de adoração, um local de encontro, onde todos convergeriam e se encontrariam ali com o Senhor. Aqui é que entra a palavra aio, tutor, que eu usei lá atrás. E vamos olhar através da tipologia para essa construção e entender o que Deus estava dizendo sobre a salvação, que hoje conhecemos como Cristo. Vamos juntos descobrir Jesus no tabernáculo. Você já pensou isso? Enquanto você pensa um segundo, aí vai hidratar minha garganta. Já pensou? Você já conseguiu enxergar Jesus lá dentro do tabernáculo? Ou como alguns outros diziam, isso é coisa do Antigo Testamento. Antigo Testamento não significa mais nada.
Paulo diz que tanta lei, as coisas antigas, elas tinham o seu lugar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero te mostrar é que o tabernáculo tinha uma única entrada. Lembre-se, se você olhar a planta, você vai ver que existia um cercado, né? 23, se a minha memória não falha agora, 23 metros de largura por 45, 46 metros de comprimento. E dentro deste, que era chamado átrio, né? Você adentrava e entrava no átrio. Havia uma outra caixa um pouco menor, dividida em duas, que é onde estava o lugar santo e o santo dos santos, ou o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas vai ser bem panorâmico, bem rápido, porque não dá para entrar profundamente aí. Mas o que quero que você veja aqui, havia uma entrada só. Isso está intimamente ligado à afirmação de Jesus. Depois você vai lá ver se quiser. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, onde Jesus diz assim: sim, eu sou a porta. Eu sou a porta. A única entrada. Em João 14, verso 6, diz assim Jesus: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Uma única entrada. Nesse texto que a pastora mencionou aí, que a maioria de nós sabe decor, se lembra praticamente decor, ele diz que ninguém chega no Pai se não for por ele. Uma porta só. O Senhor mostrando, olha, existe salvação aqui, haverá salvação para vocês, mas só tem uma entrada. Não dá para dar um jeito. Aliás, esse átrio maior de 23 por 46 metros, ele tinha uma série de colunas e aí uma cortina. Lembre-se que eles eram caminhantes, eles eram andarilhos, eles eram nômades, não levantava, assenta acampamento, fica um tempo, levanta acampamento, sai caminhando, assenta acampamento, fica um tempo, levanta acampamento. Então era algo para ser montado e desmontado rapidamente. Então o cercado ou a cerca era constituído de cortinas, mas aí que está um detalhe: tinha 2,5 metros de altura. 2,5 metros de altura essa cerca. Então de fora não dava nem para ver o que tinha lá dentro. Não dá para dar uma olhadinha, tem que entrar pela porta, uma única porta. Isso fala para você o seguinte: não existe outros meios para se chegar em Deus, para chegar à salvação. É uma porta só, um caminho único. Deus já estava apontando: olha, a porta é uma só, o lugar de entrada é um só. Eu tenho providenciado um lugar para vocês entrar, mas é só por aquele lugar. Vai lembrar lá na frente que, falando sobre o final dos tempos, Jesus diz assim: olha, que um homem deu uma festa e que tinha uma entrada e uma vestimenta para se colocar, e alguém, não tendo como entrar, o que fez? Entrou por uma janela. Mas quando esse dono da festa vai dar uma olhada, fala: ô companheiro, vem cá, é que você entrou aqui? Para entrar tem que entrar por ali, ninguém te viu, tinha que usar a veste, você não tá por onde você entrou. Vão pegar aquele e lançar fora. Não tem como dar jeitinho. É só pela porta. E só tem uma porta. Olha Jesus aí. Eu sou a porta. Eu sou o caminho que leva à salvação. Que coisa linda. Já parou para observar isso? Quando o indivíduo entrava, ele achava-se nos átrios. Átrio, nessa época, quer dizer o pátio interno, ou uma espécie de jardim, ou vamos trazer para cá, no quintal. Quando você franqueia, vai lá, alguém toca a campainha, vamos pensar, alguém vai lá, toca a campainha, belezinha? Você vai lá, abre o portão e a pessoa adentra. Ela não entrou ainda na sua casa, ela está no quintal da sua casa. Ela está no átrio, no pátio que pertence, hoje nós chamamos de quintal, ou no terreno que pertence à casa que é sua, mas ela ainda não
entrou. Então aquele que entrava ali, que se dirigiu ao tabernáculo, entrava pela porta, ele estava nos átrios, no quintal. É por isso que quando você lê a afirmação de Davi, que diz assim, 1000 anos, para Deus é igual a vigília da noite, e que para mim é melhor estar 1000 anos nos átrios do meu Deus, do que um dia na tenda da iniquidade. Ele quer dizer, eu prefiro 1000 vezes estar só no quintal, naquela periferia, do que estar dentro da tenda da maldade, da iniquidade. Porque ali já a misericórdia de Deus, a ação de Deus já está me alcançando. E quando você entrava, então, a primeira coisa que via ali era o chamado altar de bronze. Fala sobre ele no livro de Êxodo, o maior dos nossos textos estão lá. Êxodo capítulo 27, verso 1 ao verso 8, fala sobre o altar de bronze. Após a entrada, então, a primeira coisa que a pessoa encontrava era esse altar. Esse era o lugar de fazer, entregar o sacrifício. Esse, aonde sacrificava-se, o altar de bronze, onde fazia-se o sacrifício, ele simboliza a cruz de Cristo. O local era para sacrificar os animais, sacrificados em favor do pecador. Lembra-se como eram as ofertas, a questão do sacrifício? O Nilson ia lá, levava um cordeiro, um carneiro, um cabrito, e entregava para o sacerdote. E o sacerdote então sacrificava aquele animal, aspergindo o seu sangue. E ao sacrificar aquele animal simbolizava o Nilson. E representava então os meus pecados. Meus pecados estavam impostos sobre aquele animal. E quando aquele animal era sacrificado ali, simbolizava que eu estava sendo purificado. Quando João Batista, lá na frente, está conversando com os seus discípulos e passa Jesus, você se lembra o que foi que João Batista chamou a atenção dos seus discípulos, apontou para Jesus, e o que foi que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro, o animal a ser sacrificado. Foi sacrificado aonde? Na cruz, lá no Calvário, ou no monte chamado Gólgota. Então aqui nós temos Deus já simbolizando, mostrando que aquele altar de bronze, ele tipifica, simboliza a cruz do Senhor, o lugar de sacrifício, o lugar de entrega. O animal que seria entregue, sacrificado, morto sobre aquele altar, era o cordeiro que simbolizava as pessoas. Lembre-se que o sacrifício de Cristo é um sacrifício vicário, é um sacrifício de troca. Ele foi no seu e no meu lugar, morrer ali sobre o altar, ao morrer sobre a cruz, ser sacrificado como Cordeiro de Deus, para que nós fôssemos purificados. Era Deus já mostrando lá isso. É só você ler, estudar a palavra de Deus. Eu estou trazendo a sua mente porque temos visto que às vezes fica aquele negócio, nós só conseguimos ler determinada passagem, nós só conseguimos olhar. As pessoas vão ler, vão ler uma passagem aqui, vão ler em Salmos. Vão ler uma passagem aqui, vão ler em Salmos. Vão ler uma passagem aqui, vão ler em Salmos. Vou ler um Salmo hoje, vou meditar. Parece que a Bíblia toda é composta só pelos Salmos. Nós ficamos atados, atrelados às passagens, os textos, aos trechos da palavra de Deus que nós já conhecemos, que ouvimos mensagem. As pessoas entram aí pelo YouTube, vão ver ministrações e é sempre em cima de textos conhecidos. A Bíblia é um todo e Deus fala durante toda a Bíblia. Estou mostrando para você como desde lá de trás, aliás, o Antigo Testamento é apontando o Jesus que vem para morrer no teu lugar, para sacrificar e purificar a tua vida. E nos evangelhos mostra assim, olha, lembra aquele Cristo que havia de vir? É esse que está aqui, é esse que está andando, é aquele que está ali, é aquele que está falando, é aquele que está sentado. E quando chega lá em Apocalipse ele fala, olha, aquele Cristo que disseram que viria, aquele Cristo que veio, é o mesmo que vai voltar.
É isso que a Bíblia toda quer dizer. Olha, a promessa de Deus se cumpriu, ela esteve entre nós, ela fez o que foi dito que faria, e ele vai voltar. E se ele mesmo nesse meio tempo você ficar de bobeira, como ficou aquele povo quando ele veio, se ele voltar e você tiver de bobeira aí, vai ficar para trás. Assim como aquele povo que ouviu, que andou com Deus, que viu as maravilhas do Senhor, e até que irritaram Deus a um ponto que ele falou: jurei na minha ira, não vão entrar no meu descanso. E peregrinaram, rodaram pelo deserto 40 anos até morrer todo mundo, e só entrar daquela geração 2 pessoas, Josué e Caleb. Cuidado, eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente. Eu, o Senhor, não mudo. Toma cuidado, vigia, crente, fica atento, porque Deus já deixou isso aqui para você e eu nos guiarmos e nos orientarmos como um todo para nos livrarmos dessa dificuldade. Esse altar, queridão, ele mostra o quê? Mostra para mim e para você o perdão de Deus. Perdão que Deus concede aos pecadores através do sacrifício de seu Filho na cruz. João, Evangelho de João, né? Sueli, Joãozinho, hein? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e diz: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No altar de bronze era o local onde se sacrificavam os animais, com a finalidade de, como representante da pessoa, trouxesse perdão sobre os seus pecados. É Deus mostrando: olha, vai vir um sacrifício perfeito, está em Hebreus. Vai vir um sacrifício perfeito, vai vir um sacerdote único, que vai apresentar um sacrifício único. E esse sacrifício trará salvação para todos, em nome do Senhor Jesus. Eita, glória a Deus. Outra coisa que nós vimos, depois então do altar vinha o lavatório, ou conhecido como a pia, né? O lavatório de bronze ou a pia é de bronze. Êxodo, capítulo 30, versículo 17 a 21. O símbolo que ele traz ali é a purificação. Era o lugar onde tanto o sumo como os sacerdotes tinham que tomar um banho completo. Não era lavar a mãozinha, né? Não. Era lavar a cabeça. Tinha que tomar um banho completo. Verdade. E isso demonstrava o quê? Vamos ver os elementos e ver o que acontece. Lá tinha água. A água simboliza a palavra purificação, limpeza. Lembre-se lá de João capítulo 13, quando Jesus dá um exemplo de serviço, quando diz que ele pega a toalha, coloca ali, pega a toalha, a bacia, se dobra, vai lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha, chega em Pedro fala: não, Jesus, que isso, você não vai lavar meus pés de jeito nenhum. Ele diz: Pedro, se eu não te lavar, vocês não têm parte. Aquele que eu não lavar não tem parte comigo. Fala: Senhor, então dá um banho completo, do alto da cabeça à ponta dos pés. O Senhor diz: olha, aqueles que já estão limpos, aqueles que já foram lavados, não tem necessidade de lavar, porque essa lavagem, esse lavar por inteiro, de purificar, já foi feito. Agora é um lavar de serviço, de simplesmente limpar os pés que estão sujos. Mas o limpar, o purificar é feito pela palavra. Glória a Deus. Paulo fala assim: maridos, Gálatas, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da água da bacia, que era um símbolo de purificação, simbolizava a palavra de Deus. É ela que entra. Quando você se batiza, quando você cumpre o ritual, né, de se batizar, você simplesmente está mostrando ao mundo aquilo que Deus já fez no teu coração. Se isso não acontece, eu gosto da frase do Edir Macedo. Se você não gosta, fica tranquilo, fala o que você quiser. Comentários são feitos para isso, comenta à vontade aí. Mas Edir Macedo diz que quando você cumpre o ritual, mas não aconteceu aquilo no teu coração, entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Quer dizer, não muda, porque é a palavra que muda. Não é tomar um banho numa tina, num rio, numa piscina, sei lá, na cachoeira. Não é isso que vai purificar. Isso é um ritual, é um símbolo. Mas o símbolo não pode de maneira nenhuma negar aquilo que ele representa.
E quando não houve isso no teu coração, e isso acontece quando a palavra entra e ela purifica. Mas não dá tempo da gente ficar gastando tempo aí. Então vamos lá. A água ali simbolizava essa purificação que a palavra de Deus traria para fazer. O banho completo é a regeneração total do ser humano. O Senhor não regenera um pedacinho, o Senhor não muda um pedacinho, como alguns dizem. O Senhor não interessa o coração. É pessoas como aquela irmã, né, que eu mencionei agora há pouco, aquela irmã lá que na verdade fez essa coisa terrível, porque ela queria dar um jeitinho para manter o status estabelecido apenas. Não, assim o povo não vai ser uma coisa natural. Aconteceu, meu Deus, que coisa e tal, eu vou manter o status, né? Eu vou louvar a Deus, coisa linda e boa, eu vou continuar ali ganhando aquele do governo. Você está entendendo o mistério? Você percebe como acontece? A gente, você deve estar, meu Deus, verdade, que coisa terrível. Mas não existe escala Richter de pecado. Então esse que aquela ex-irmã lá fez, se é que era, mas não é o caso da mensagem de agora, grita, mas e aquelas coisas pequenininhas ao nosso ver? Para Deus tudo é pecado. Então precisamos prestar atenção. Deus tem regeneração e o propósito dele é regeneração do ser humano inteiro. O evangelho é para todo ser humano. João capítulo 13, versículo 16. E para o ser humano todo. E o Deus da paz o santifica em tudo. Corpo, alma e espírito. Inteiro. Banho completo. Purificação, regeneração por inteiro. Deixá-lo, torná-lo a você e a mim santo. Não tinha coberta sobre esse lavatório, sobre esta pia, porque significa que Deus deixou as coisas que era para mim e você conhecer revelado. O problema é que nós sofremos de miopia, estrabismo, não enxergamos. Por isso estou mostrando para vocês, existe uma disciplina teológica que nos dá essa graça, que nos ajuda a ver. Está lá, ele disse que as coisas que eram reveladas é para o nosso conhecimento. Então, às vezes nos falta isso. Deixa eu caminhar um pouco aí, como eu disse, está ficando meio grande. Ficava fora da tenda, significa que sem purificação, sem a palavra lavar, ninguém vai entrar nas coisas espirituais. Não adianta. Mas se não regenera, não vai entrar de maneira nenhuma. E após isso, então, passado aí os altares, passado ali o lavatório, chegava-se à tenda. A tenda, então, que era dividida em lugar santo e lugar santíssimo. Eu vou falar um pouquinho, para nós encerrarmos, apenas aí do lugar santo. Né? Fica extenso, já estamos há um tempo aí e fica muito grande. A tenda está expressa em Êxodo capítulo 26, do 1 ao 30. Era uma caixa de mais ou menos 15 por 5 de largura e 5 de altura, constituído, dividido entre o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo existiam algumas coisas. A primeira coisa que você encontrava ao entrar ali era a mesa da propiciação, ou a mesa dos pães. Nessa mesa era colocado 12 pães em 12 pratos, só que 6 e 6. 2 carreiras, 6 e 6. Isso mostra uma coisa maravilhosa, e aí voltamos àquilo que o Paulo já mencionou. Eu adoro, eu amo esse Deus por causa disso. Ele me dá uma mensagem e o culto vai e já aponta para a mensagem que ele me deu. Essas 2 carreiras simbolizam a união de Cristo e sua igreja e a minha união com você. Glória a Deus. Pegou a visão? União. Ela significava, ela demonstrava, ela representava as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos eram para andar unidas. Depois elas se dividem, um cara chamado Roboão faz a besteira, mas ele na verdade é apenas um elemento usado. Quem fez, causou essa divisão foi o próprio rei Davi. Quando ele, em vez de fazer o que deveria, estava no lugar onde não deveria estar. Olha uma mulher que está tomando banho, que também deveria estar tomando banho num lugar em que não desce para ninguém enxergar. Você pensa como uma coisa vai puxando outra, uma coisa errada vai levando a outra, ele peca, erra. O Senhor diz, pela minha misericórdia sempre haverá uma luz da sua casa, mas por causa desse seu pecado, o reino foi que era 12, vivia em unidade, foi dividido. 10 para um lado, 2 para outro lado. Mas isso é outra história. Isso mostra também, a mesa mostra participação.
temos participação, alimento. Jesus disse que Ele é o pão do céu, o pão que alimenta, o pão que Deus deu. Aquele que por mim vive, de mim se alimentará. Tá vendo a Bíblia mostrando tudo aí? Essa mesa já com esses pães já mostrava isso. Eu que vou alimentar vocês, vem o maná depois e etc e tal. Eu que vou estar trazendo alimento. Então se alimente do Senhor. Depois nós tínhamos lá então o castiçal. Eu vou parar aqui porque nós já estouramos o tempo aí. O castiçal tinha 7 braços, como você bem sabe. Era um braço único, com 3 braços de cada lado. Esses braços todos eram ocos por dentro. Então, de tempo em tempo, era a função do sacerdote, né? Ele fazer o quê? O sacerdote tinha que colocar azeite. Ele colocava azeite, então, no braço central, e o braço central distribuía para os outros braços. Assim, todos os 7 braços mantinham a mesma quantidade de azeite. Ele trabalhava o pavio para que houvesse sempre luz. Lembre-se que a tenda era fechada por cortinas grossas e lá dentro não se tinha visão nenhuma, a não ser quando o castiçal estivesse aceso. Ei, na escuridão deste mundo, a única coisa que ilumina as trevas, que clareia, que mostra o caminho que eu e você devemos andar, é a luz do Senhor. Aleluia! E Ele diz que nós somos esta luz. Sua vida, meu irmão, a minha vida, meu irmão, ela tem que brilhar, iluminar, mostrar ao mundo que o Senhor, o nosso Redentor, vive. Glória a Deus. Que a sua luz brilhe, o tempo está muito grande, que a sua luz e a minha luz brilhe sempre, que sempre haja o óleo. O óleo lá simbolizava o azeite, simbolizava o Espírito está em você, o Espírito está em mim, mas se eu não der lugar, se eu não der vazão, se eu não permitir, ele não vai encher como enchia os 7 braços, e aí o fogo iluminava sempre, e aquela era a única luz que o sacerdote tinha para clarear seu caminho dentro do lugar santo. Maravilha, não? Mas você vê como não dá. Se for entrar em tudo aí, a gente vai há muito tempo e o tempo não nos espera. Mas eu passei a planta, você tem a palavra de Deus. Vai fundo um pouco mais, olha mais. A palavra de Deus é rica de Gênesis e Apocalipse. Tem coisa linda de Deus em toda a palavra. Não fica num texto só. Usa mais, leia mais. Então, aproveite esse tempo aí para aprender muito mais de Deus. Quero orar com você. Pai querido e santo, muito obrigado nessa noite por essa linda oportunidade. Gratidão a esse irmão e irmã que ficou todo esse tempo conosco aí, ó Pai. Que o Senhor dê a ele, a ela, a tua graça, a recompensa, para que teu nome ele seja glorificado. Eu te agradeço, te louvo, engrandeço, em nome de Jesus o Cristo, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Levante suas mãos aos céus, a pastora vai abençoar a tua vida encerrando este culto nessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Senhor, irmãos, até um outro momento. Fiquem com Deus.